Tudo bem. A última vez nós esquecemos e ficou faltando uma parte. Então, você tem mais uma questão? Tem alguma outra coisa que eu possa te ajudar, Lucas? Sim. Eu reescutei, né, o satsang que a gente fez no sábado, e eu viajei para casa da minha cunhada e eu tive tempo de refletir bastante, porque eu não fiz nada, não levei nada para fazer, era aniversário dela, então eu acabei tendo bastante tempo, assim, sozinho, para refletir sobre aquilo que a gente tinha conversado e para refinar isso, né? Além disso, eu li aquele livro do Paramahansa, né? Tô lendo A Essência da Iluminação também, tô lendo todas as postagens do grupo, mas principalmente reassistindo, reescutando, eu reescutei 2 vezes, para falar a verdade. Eu tive algumas percepções diferentes e eu queria que o senhor esclarecesse. Primeira coisa é que, desde sexta-feira, sábado, né? E ontem também eu tive uma experiência muito interessante. Aquelas experiências que eu descrevi para o senhor, eu tive no sábado e no domingo. E aí, na segunda, depois que eu tinha reescutado, e o senhor já fez aqueles apontamentos no Facebook, eu experimentei uma coisa que eu não tinha experimentado antes. Antes, eu direcionava onde eu aquela explicação toda, o intelecto purificado para a consciência, né? Com nesse processo de divisão, então existia um eu, Lucas, que olhava para a consciência e dizia: nossa, tem uma consciência ali, tem uma outra coisa ali. E ontem eu tive uma percepção totalmente diferente. Era como se eu não fosse eu mesmo, mas eu fosse esse ser interior. E quando eu me permiti identificar espontaneamente com esse ser interior, eu tive uma das sensações e experiências mais maravilhosas que eu já tive em toda a minha vida. Eu não vi isso só dentro de mim. Eu vi que estava fora também. E de que eu sou essa consciência, eu não era só essa consciência dentro. Eu sou essa consciência fora também. E desde ontem, essa percepção, obviamente, diminuiu, né? Porque eu estava tendo a experiência tátil de ser as coisas. Eu olhei para as coisas e falei assim: eu sou consciência e eu sou o Lucas e sou o mundo e sou as árvores. E ao mesmo tempo que eu percebia que eu era tudo, eu percebia que isso que eu sinto dentro de mim, que é indefinível, essa consciência que eu sou, na verdade, é o que está por trás do mundo e não é o mundo. Então foi uma percepção muito estranha de que ao mesmo tempo era o mundo e ao mesmo tempo era aquilo que estava materialmente, né? Por exemplo, eu olhava para o meu corpo e falava assim: coisa interessante. A consciência não é só isso que eu estou sentindo dentro de mim, é esse corpo que eu estou vendo. E é os meus gatos, e é a minha casa, e é as coisas que eu estou experimentando. E ao mesmo tempo, essa consciência que eu experimento como eu mesmo, esse indefinível, essa coisa indefinível, porque não é definível mesmo, não é uma energia, sou eu mesmo. É o estado de consciência. Ontem, não era de que o Lucas experimentava um estado em que ele era alguma coisa una com todas as coisas, infinita. Mas eu era essa coisa infinita. E tinha o Lucas como objeto de experimentação. E ao mesmo tempo que eu era esse Lucas, eu era tudo e ao mesmo tempo não estava associado a nada. Porque eu olhava para o mundo, via o mundo atrás desse mundo, eu via a mesma coisa que eu percebo dentro de mim, que é esse algo indefinível, que eu acho que a gente chamou de Brahman, né? E aí... Existem dezenas, centenas de nomes, né? Para referir para esse princípio. Então, Lucas, o que você tem essa tendência forte, né, por essas epifanias, essas experiências místicas, espirituais, e as pessoas do Vedanta, elas muitas vezes elas obtêm o conhecimento claro, como apresentado nas escrituras, entendeu? Nas escrituras ela descreve o ser, né, a consciência, o Brahman, e ela prova
que o indivíduo Jiva, ele não é separado de Brahman, mas fundamentalmente ele é Brahman, Tatvamasi, né? O indivíduo é Brahman, né? Você é aquilo, Brahman. Então, as pessoas, quando chegam no Vedanta, e depois de submeterem as suas mentes por um período de tempo e contemplarem a lógica do Vedanta, elas obtêm esses conhecimentos, né? Que Brahman é o substrato de tudo. Essa experiência que você teve é a experiência do ser que todos nós somos como substrato de tudo. Não é que ele existe dentro de nós, entendeu? Ele permeia, penetra e pervade tudo que existe no universo manifesto, entendeu? E existe naturalmente além do manifesto como potencial manifesto ou simplesmente como Brahma ou como consciência, existência pura, né? Então as pessoas quando elas chegam no Vedanta, Lucas, elas muitas vezes elas têm essas compreensões muito claras, mas muitas dessas pessoas, elas ficam querendo uma epifania experiencial que comprovem as declarações e os ensinamentos das escrituras, né? Então, você é aquela pessoa que naturalmente, espontaneamente, está tendo essas epifanias ou essas experiências místicas que comprovam as declarações das escrituras, mas essas epifanias, elas não são facultativas para o autoconhecimento. Elas são um bônus que você tem a possibilidade de experimentar também a nível, né, a nível experiencial, de verificar, de realizar a nível experiencial que aquilo que as escrituras dizem, entendeu? A maioria das pessoas que realiza a verdade, realiza a verdade por trás dessas declarações dos Upanishads, elas não têm epifanias místicas que comprovem, mas elas reconhecem isso diretamente, sem nenhuma necessidade de uma epifania que possa validar aquilo que ela sabe diretamente através da sua própria existência, consciência, que uma vez, né, conformada, né, ou educada pelos ensinamentos das escrituras, ela realiza que ela é esse princípio atrás ou além da mente, né, esse princípio que na verdade que pervade, permeia, penetra tudo, né? Então, o que eu estou querendo dizer, Lucas, é que a grande maioria das pessoas, quando elas obtêm esse conhecimento direto, elas não necessariamente têm nenhuma dessas epifanias que podem validar. Por outro lado, existe uma quantidade enorme de pessoas que têm essas epifanias que confirmam as declarações dos Upanishads. Existem muitas pessoas que têm essas epifanias espirituais devido a uma tendência, a um tipo de vasana espiritual. Elas têm essas epifanias, mas ainda assim elas não obtêm o autoconhecimento. Olha que curiosidade, né? Porque têm as epifanias, mas elas ficam mais focadas na experiência do que no extrair o conhecimento e deixar a experiência de lado, entendeu? E surge a minha dúvida. Deixa eu concluir. Então, existem dois grupos de pessoas. As pessoas que reconhecem o ser sem jamais terem uma epifania que pudesse comprovar as declarações, porque o indivíduo, uma vez identificado como consciência, ele é autovalidado, ele é autoevidente, ele é autoexistente, ele é autoconsciente, ele reconhece aquilo que ele é diretamente, sem nenhuma epifania mística. Por outro lado, existem muitas pessoas, mas muitas no mundo espiritual, que já passaram por muitas epifanias, mas nunca obtiveram o autoconhecimento, né? Então, você tem esse privilégio de estar associado com Vedanta, né? Já há algum tempo, e agora com a nossa tradição, né? A nossa Sampradaya, você compreende, né, esses ensinamentos do Vedanta, e, por outro lado, você tem as epifanias. Então, a única coisa que você precisa tomar cuidado é de não permanecer muito fascinado ou focado nas epifanias,
Porque essas epifanias, como você sabe, elas se modificam, entendeu? Essas experiências, elas vêm e vão. Não existe nenhuma experiência que seja permanente. A natureza de toda experiência é a impermanência, entendeu? Mas não existe nada de negativo em ter essas experiências místicas que comprovam as declarações do Upanishad, mas é importante que você saiba que as epifanias, elas servem ao propósito de indicar para a gente, ei, você é o substrato da totalidade, entendeu? E aí você tira esse conhecimento, eu sou o substrato da totalidade, e simplesmente se desinteressa pela epifania, pela sensação, eu sou o substrato da totalidade, entendeu? Porque se você fica preso no aspecto experiencial da epifania, aí você está dependente de uma condição mental que, por natureza, se modifica. Você está entendendo? Isso é muito mais importante, porque, como a gente diz em inglês, knowledge is always good. Você entende o inglês, né? Sim. Knowledge is always good. O conhecimento é sempre bom, é sempre à nossa disposição, uma vez que você sabe realmente, entendeu? Mas as experiências não estão em nossas mãos, elas dependem das energias, dependem do campo, dependem do nosso karma, a palavra da karma, nossas situações de vida, depende de uma infinidade de fatores, depende das nossas vasanas, entendeu? Na minha história de vida, eu tive um período que eu desenvolvi uma vasana por meditação e as experiências derivadas dessas meditações, entendeu? E, como você já deve ter lido na minha biografia, a partir do momento eu levantei do meu, como é que se diz? Asana, né? Meditation cushion. É, Meditation cushion. de meditação. O meu banquinho de meditação, eu levantei dali e falei, agora eu não quero mais isso. Aí eu desenvolvi até uma vasana, entendeu? De contrária à meditação, podemos até dizer isso, entendeu? Porque eu digo assim, não quero mais saber uma dessas experiências. Eu quero esse conhecimento direto, claro, puro, simples, entendeu? Livre de qualquer dúvida. Né? Doubtless knowledge. Aí, eu sou Brahman. Doubtless knowledge. Conhecimento sem de dúvida. Eu sou Brahman. Entendeu? Eu cansei da experiência. Então, é curioso, o motivo porque eu estou de novo enfatizando isso, é que é importante que a gente compreenda que as experiências místicas, elas servem um propósito, entendeu? De nos proporcionar esse conhecimento que precisa ser extraído e retido como a essência da experiência, entendeu? A essência da experiência é o conhecimento, because knowledge is always, entendeu? O conhecimento é sempre bom, é sempre à nossa disposição, uma vez ele tenha sido realmente assimilado e retido, entendeu? Mas é exatamente aí que surge a minha dúvida, porque a experiência ontem foi espontânea. Eu saí de casa, dirigi normalmente, e eu demoro um tempo razoável para acordar, né? E aí, mas essa é a questão interessante, e essa é a minha dúvida. Eu já acordo num estado de reconhecimento de que eu não sou o Lucas. Eu não me identifico mais com as minhas ideias anteriores, com os meus sentimentos anteriores. Porque eu tinha uma personalidade de querer estar certo, de querer saber mais, de querer fazer mais, de ser uma pessoa extremamente espiritualizada, né? Eu tinha isso, essa característica e essa preocupação central. A minha preocupação de vida, desde os 19 anos, quando eu tive a primeira epifania, era exatamente estabilizar essa epifania como se essa epifania fosse de fato conhecimento. Eu tinha essa ilusão quando eu conheci o senhor e comecei a ler os textos da Vedanta, assisti alguns vídeos que o senhor tinha feito, comecei a ler os livros, eu comecei a entender. Eu já tinha ouvido falar um pouco do Dayananda também, do Jonas Macetti, da Glória Arieira, né, que são professores tradicionais da escola lá da Dayananda, mas eu nunca me sentia atraído porque eles cobravam. E eu acho que a espiritualidade não pode ser vendida. Porque quando ela é vendida, você macula uma coisa que é absolutamente perfeita.
é um conhecimento válido e que tem que ser distribuído gratuitamente. Gratuitamente. E eu ficava com um pouco de preconceito. E eu tinha aquela noção de que o próprio James fala, não, conhecimento, a Vedanta leva só o conhecimento, e o conhecimento por si só não é válido para estabilização de uma experiência ou para reconhecer. Hoje eu já percebo que o próprio caminho em si, quando se percebe livre, né? A história do 10º homem, a história que eles contam de que a pessoa está sempre presente, você estava esperando ela e de repente você percebe que ela estava ali o tempo todo. É um reconhecimento. Hoje eu já percebo isso. O meu estado natural de consciência, e é exatamente sobre isso que eu queria conversar com o senhor para realmente verificar se isso é correto ou não. Eu estou tendo essa experiência espontaneamente. Por quê? Muitas delas são produzidas por mim mesmo. De que forma? Como o senhor mesmo disse, eu provavelmente tenho vasanas de yoga muito forte. Então, eu consigo, conscientemente, voltar minha atenção para dentro mesmo em vigília. E quando eu volto essa atenção para dentro e mergulho a minha mente, ou dissolvo a minha mente, naquilo que eu intimamente sei que eu já sou, eu tenho essas experiências sinestésicas de ser algo infinito, intocado. Sim, essas experiências, elas impedem que você permaneça funcional, que você possa dar a sua aula, estudar, fazer as coisas, se relacionar com o mundo? Não. Mas isso que é mais interessante, que me deu uma experiência disso que o senhor está falando, do porquê que o conhecimento é mais importante. No final da tarde, quando eu cheguei em casa, porque eu passei a tarde inteira assim. Então, eu passei a tarde inteira assim, eu dei a minha aula nesse estado. Eu vi os alunos como eu mesmo, eu vi a sala como eu mesmo, eu estava como mesmo o senhor disse. Não tinha dentro e fora. Tinha uma consciência só, que eu tenho que fazer um movimento de reconhecer. Eu era tudo, eu. Não eu, Lucas. Eu, Brahman, era tudo. Estava espalhado por todos os lugares. E eu fiquei com essa percepção viva e sinestésica de não ser o corpo, não ser a minha mente e ser tudo. Eu não estava limitado, era diferente de não limitação. Cheguei em casa, passou totalmente. E eu permaneci no meu estado de consciência normal. O meu estado de consciência normal é o que eu experimentei ontem, o que eu estou experimentando agora, hoje de manhã. E agora, enquanto eu estou falando com o senhor. É um reconhecimento natural de que eu não sou o corpo, que eu não sou a minha mente, que eu não sou o Lucas, eu sou algo indefinível, pacífico e sereno, e até esse atributo é ilógico, é porque a gente tenta vestir com a linguagem a experiência. A experiência é uma experiência de estar alerta e de saber que eu não sou o meu corpo, a minha mente, porque, como eu expliquei para o senhor, ontem também eu tive fazendo algumas coisas da escola, corrigindo provas até mais tarde, eu fui dormir muito tarde. E eu preciso acordar cedo para ir para a faculdade. Eu acordei, e ontem eu acabei, porque dormi tarde, comi bastante, né? Eu acordei com um desconforto estomacal muito grande, com um cansaço muito grande também, mas eu já acordo ciente de que eu não sou isso. Não sou meu desconforto estomacal, eu não sou o cansaço que eu estou Sim, eu compreendo muito bem o que você está passando. Você, claramente, você sabe, você reconheceu que você é a consciência, entendeu? Você é esse princípio, né, que pervade, que permeia, que penetra, que o substrato de tudo, e que você é livre do corpo, da mente, de todas as experiências. Eu sei isso, conheço exatamente porque eu tive essa experiência. Você, no início, tudo isso é novo. Nós dizemos sempre que o reconhecimento é o sou Brahman, esse auto-reconhecimento, ele não é uma experiência, ele ocorre intelectualmente como conhecimento, entendeu? É por isso que a gente chama autoconhecimento em vez de auto-experiência, entendeu? É um reconhecimento natural e espontâneo. Natural. Então, esse reconhecimento, quando ele ocorre no início, ele, embora ele não seja uma experiência por si, mas ele abre um leque de experiências novas em referência ao seu relacionamento com o campo, com os outros objetos, com as outras pessoas. Eu conheço a experiência e no início tudo é muito novidade, e a gente fica aí. Quando isso ocorreu comigo,
a coisa que mais me intrigava era que eu estava muito doente naquela época e eu não conseguia quase dormir. E eu acordava de manhã, depois de dias e dias quase não dormindo, com problemas realmente sérios, entendeu? Até mesmo porque eu estava negligenciando meu corpo naquele processo final, né, espiritual. Então, depois que esse referendo, a coisa que mais me entregava, Lucas, é o corpo é cansado, é destruído, entendeu? Aparece um trapo. A mente também, entendeu? Irritada. E eu me sentia completamente destacado e eu dizia assim, meu Deus, eu não sou mais essa coisa. E se nessas condições físicas e mental eu estaria tão raivoso, eu estaria tão irritado, entendeu? Que eu estaria dando chute, eu estaria passando essa condição de raiva para minha esposa, etc. Entendeu? Então, para mim também foi uma novidade enorme perceber esse grau diferente de relacionamento. Está fazendo barulho de fundo aí, não sei o que é. É o seu gato que está fazendo esse barulho? Vou fechar a janela, professor. Pronto, beleza? Então, o que eu estou querendo dizer, Lucas, o que eu estou querendo dizer é que eu compreendo que você permaneça muito intrigado com essas experiências novas, mas de novo, mantenha seu foco, a sua compreensão no fato, nesse conhecimento claro, direto, entendeu? Sem nenhuma dúvida de que eu sou a luz da consciência que opera essa construção corpo-mente e através dessa construção eu experiencio o mundo, entendeu? Mas agora eu experiencio o mundo de um modo tão detached ou desapegado da construção que mesmo se a construção estiver doente, estiver com indigestão, qualquer que seja o problema, cansaço físico e mental, eu sinto, eu percebo que aquilo não afeta a mim, afeta o corpo e a mente. Então, tudo isso é um pouco estranho no início, entendeu? Mas depois você vai acostumando, aí já não há uma coisa tão assim, como é que se diz, que te pula os olhos, né? Que salta os olhos, como a gente diz aqui na Itália. Tão extravagante, chamativa. Não é tão chamativa, entendeu? Você vai acostumando e tudo bem. Uma outra coisa é que quando isso ocorreu comigo, eu tinha um restaurante, era um restaurante que era muito intenso. Eu já estava me afastando, né? Mas ainda assim eu tinha que ir lá trabalhar no final de semana. E quando eu ia lá trabalhar no final de semana, eu tinha medo de esquecer que eu era brahmano. Então eu ficava lá correndo, e todo o tempo pensando comigo, eu sou brahmano, tudo isso aqui é um sonho, tudo isso aqui é irreal, etc. Eu sou brahmano, sou brahmano. Aí, devagarzinho, eu fui relaxando e falando, tudo bem, eu não posso fazer bem o meu trabalho como sommelier, ou como garçom, ou como dona do restaurante, se eu tiver dois pensamentos na minha mente, o pensamento de servir o cliente e o pensamento de eu sou brahmano. Então, devagarzinho, eu relaxei, eu falei, vamos deixar para lá esse pensamento, eu sou brahmano, porque eu sou brahmano, de qualquer modo. Quer eu pense, eu sou brahmano ou não, eu sou brahmano. E você vê o valor do conhecimento? Eu não preciso me lembrar mais. Eu deixei de lado, eu falei, agora o barato aqui é ser o garçom, é ser o sommelier, é ser o dono do restaurante e servir os meus clientes, entendeu? Então, eu fui relaxando, eu comecei a viver aquilo e eu compreendi gradualmente, isso bem antes de conhecer o Vedanta, que essa certeza absoluta em relação àquilo que eu sou, ela não ia embora. Mesmo que se por 3, 4, 5 horas o pensamento eu sou Brahman viesse na minha mente, porque eu estava muito ocupado exercendo outros papéis, entendeu? Estou querendo ilustrar alguns paralelos, né? Porque a sua experiência é mais ou menos tem um paralelo com aquela que eu tive, entendeu? No início. É porque, na verdade, é exatamente o que o senhor falou. Por exemplo, eu vou para o curso de Direito, fazendo Direito. E lá eu presto atenção na aula, eu estou engajado naquilo, tentando entender aqueles conceitos.
Mas interiormente, nada me tira essa percepção de que eu não sou o Lucas e de que quem está aprendendo é a mente. É exatamente isso que o senhor falou. Tem um conceito do Patanjali, que eu nem sei como é que fala em sânscrito mesmo, mas é Kaivalya, né? Isolamento. É exatamente essa sensação. Não existe nada no universo que possa me tocar, que possa me alcançar. Porque eu não sou algo tocável, eu não sou algo... O Bhagavad Gita fala isso, né? O fogo não pode queimar, o vento não pode secar. Todos os nossos ensinamentos do Vedanta, né, eles apontam para esse fato. Aquilo que nós somos não é afetado pela experiência qualquer, o que é que seja. E eu experiencio a mim mesmo, espontaneamente, como essa consciência, como essa autoconsciência. Né? É uma autoconsciência intocada, que observa tudo, testemunha tudo, mas que é sempre presente, sempre calma, sempre pacífica. E antes eu tinha essa sensação que o senhor falou, que eu tenho... Agora, veja bem, desculpa te interromper, porque você está colocando diversos atributos na consciência que não pertencem à consciência, entendeu? Quando você diz eu sou essa consciência que é pacífica, que é serena, que é calma, esses atributos, essas qualidades ou propriedades, elas pertencem a uma mente satívica, uma mente resolvida através do autoconhecimento. Uma mente pacífica, uma mente resolvida através do autoconhecimento, ela simplesmente reflete a consciência, entendeu? E ela tem essa sensação de serenidade, de paz, de tranquilidade, essa sensação de ser uma testemunha do que ocorre, entendeu? Porque até mesmo o conceito de que o ser, o Brahman é a testemunha, como é que se diz? É uma concessão à ignorância, porque Brahman é Brahman, independente de qualquer objeto de ser testemunhado, entendeu? Brahman, ele é Brahman, quer exista um universo que ele possa testemunhar através dos seus jivas ou não, ele permanece como Brahman, esse princípio que é o substrato desse universo manifesto. Okay? Mas quando ele opera nos jivas, ele se torna o testemunha do campo, testemunha dos outros objetos, o testemunha do Dharma Field. Okay? So, dependendo da qualidade mental desse jiva, ele vai testemunhar como testemunha pura, que é essa sensação de testemunhar completamente livre das ideias, noções, preconceitos da mente, sentimentos, emoções. Você simplesmente, se você percebe, você está testemunhando, é como se você bypassasse o ego, a mente, todo o seu condicionamento. Você percebe a mente com seus condicionamentos, mas você puramente se torna como um princípio que ilumina a mente e o campo, um princípio testemunha, entendeu? Agora, essa serenidade, essa paz, esses não são atributos do ser, mas são atributos de uma mente satívica que foi resolvida através do autoconhecimento, entendeu? Mas então essa percepção, essa identificação natural é esse movimento que eu tenho que fazer. Você não tem que fazer mais nada, Lucas. Não? Você não tem que fazer mais nada, é isso que eu estou querendo te dizer, entendeu? Então, isso é... Se você quiser, você pode continuar fazendo. Você tem essas tendências suas espirituais de introspecção, de girar, né? De pegar a sua mente e manter ela focalizada interiormente, como se você pudesse interiormente focalizar na essência do seu ser. Aí recentemente, você descobriu que o ser não é interior, mas ele é o substrato do interior e do exterior. Então, como é que você vai ficar continuando a fazer essa sadhana de pegar a sua mente e associar ela com o ser? O ser não é um objeto de associação. Você pode se associar com o símbolo do ser, algumas noções que a gente usa como uma sadhana, um meio de preparar a mente para compreender que a mente já é o ser.
Quando você compreende isso claramente, em prática, você precisa simplesmente de relaxar e saber que você já é o ser, que você não precisa fazer nada. Você veja bem, o 10º homem, ninguém precisou de produzir o 10º homem, porque o 10º homem já era presente naquela metáfora, né? Então, através do conhecimento, o sábio diz, eu vou contar a vocês e eu vou produzir o 10º homem. Quando ele contou, ele provou que o 10º homem era você. Ele produziu o 10º homem? Não, porque o 10º homem já era presente. Okay? Ele não precisou de fazer nada para produzir o 10º homem, mas ele precisou de revelar para o indivíduo que ele é o 10º homem. Quando você sabe que você é o 10º homem, você não precisa fazer mais nada de modo a ficar convencendo você que eu sou o 10º homem. Entendeu? Sim. Então, em analogia, você sabe que você é a consciência. Se você gosta de fazer essas vastas de introspecção, você vai, mas continue submetendo a sua mente aos ensinamentos do Vedanta até que você compreenda claramente a distinção entre conhecimento e experiência, porque é aí que você ainda precisa de fazer algum trabalho. Essa depuração, essa distinção, discriminação entre conhecimento e experiência, entendeu? Você sabe quem você é, você tem todas as epifanias que comprovam as declarações dos Upanishads, entendeu? E agora a única coisa é você distinguir ou discriminar e discernir entre o que é uma experiência, qual é o propósito da experiência e qual é a essência da experiência, é o conhecimento. Ham Brahmasmi, eu sou Brahman, entendeu? E quando esse conhecimento é firme, aí você não precisa mais de mergulhar para dentro, mergulhar para fora, fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Do mesmo modo que eu me toquei depois de um período de tempo, que eu não precisava ir no meu restaurante e ficar dentro de mim dizendo eu sou Brahman, eu sou Brahman, eu sou Brahman, entendeu? Eu relaxei porque eu compreendi o valor do conhecimento, eu compreendi que eu posso dormir de noite e acordar de manhã, e eu jamais me esquecia quando eu acordava de manhã que eu era Brahman, entendeu? Então, não tenho medo de dormir. Imagina se eu tivesse medo de perder esse conhecimento, né? Então, em prática, é isso que eu acho que eu estou querendo te dizer mesmo, Lucas, é que você precisa simplesmente compreender melhor a distinção entre conhecimento e experiência. De resto, você não precisa fazer mais nada, entendeu? E essa distinção, ela é possível através daquilo que a gente chama de Nididhyasana, ou Manana e Nididhyasana, entendeu? Contemplar os ensinamentos e ir assimilando os ensinamentos dos Upanishads de tal modo que você seja totalmente livre de qualquer experiência, porque o seu conhecimento é tão claro, entendeu? É tão firme, é tão profundamente estabelecido em você que você já não depende de nenhuma experiência que possa validar você como Brahman. Então, esse aí agora é mais ou menos a sua sadhana, eu diria, nesse momento, entendeu? Entendi. É porque, na verdade, independente da experiência, eu tenho ela espontaneamente, né? Às vezes, ou mesmo produzida quando eu volto a mente para dentro. Mas essa sensação e essa percepção, o senhor fala conhecimento, né? Esse conhecimento de que eu sou Brahman, né? É como eu estou nomeando essa experiência de ser algo intocado. Isso seria o conhecimento eu sou Brahman, né? Sim. Sim. Esse de ser Brahman... Você, por exemplo, você já ouviu o termo Satchitananda, né? Tá. Quando a gente tenta definir o que é Brahman, a gente diz Brahman e Satchitananda. É a coisa mais simples, não existe mais do que isso a gente possa dizer. Então, é aquilo que é a existência que existe em tudo que existe. Brahman empresta sua existência a tudo que existe. Tudo que existe, existe devido à existência de Brahman, aquilo que existe, que é a realidade, aquilo que é sempre existente. Então, isso é Sat. Chit é consciência, entendeu? É aquilo que ilumina, revela e ilumina os objetos, entendeu? É o sujeito,
esse princípio consciência, através do qual os objetos são construídos, assemblados, né? E são conhecidos, experienciados. Então, ele é feito de pura consciência, pura existência, na verdade, consciência e existência são sinônimos, e é de natureza ilimitado. Então, essa palavra ananta é mal traduzida do sânscrito para o inglês e do inglês para o português, porque do sânscrito para o inglês eles modificaram a palavra e traduziram como bliss, bliss, entendeu? Bliss, aquelas experiências maravilhosas que a gente tem, nível energético, nível de expansão, aquela como é que a gente diz em português, aquela alegria, bem-aventurança, né? Bem-aventurança. Então, quando nós traduzimos bliss ou ananda para o português, a gente também cai em palavras ainda com mais ênfase experienciais. Mas, originalmente, a palavra ananta, ela significa não limitado. Por que aquilo que você é não limitação? Você sabe responder isso? Porque é da natureza dessa coisa simplesmente ser o que ela é. Ela está espalhada em todos os lugares. Ela é infinita eternamente. Exatamente. Ela é infinita e eternamente, entendeu? Então, ela é além de espaço e tempo, porque ela existe em todos os lugares. Ela permeia, ela pervade, é o substrato de tudo, entendeu? Então, como você disse, ela existe em tudo e eternamente. Então, ela é além do tempo e espaço. O tempo e o espaço ocorre dentro do âmbito dessa consciência e existência. Então, aquilo que você é aquilo que é o substrato de tudo. Então, isso é o que significa ananta, total ilimitação. Nós nos limitamos devido às limitações impostas por tempo e espaço. Entendeu? Todos os atributos de qualquer objeto que seja são atributos que limitam o objeto. Qualquer coisa que seja é limitada pelo nome, pela forma, pelas qualidades, pelas propriedades, entendeu? Mas quando você sabe que você é a luz da consciência, quando você sabe que você é a consciência, a existência, que você existe em tudo, que você permeia tudo, aí você se dá conta de que nada realmente pode te afetar, tá? Então, esse conhecimento vai estabilizar você nessa certeza de convicção de que realmente nada pode te tocar, porque você, em sua essência livre e independente, é essa consciência, o substrato de tudo. Entendeu? Então, você saber que você é Brahman significa que nada me limita. Quase tudo que a gente faz na vida, Lucas, é uma tentativa de remover esse senso de limitação que nós temos. A gente produz desejos e medos, você deve ter compreendido, já que medos são desejos negativos, né? Então, a gente produz essas noções de que eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que evitar isso, eu tenho que evitar aquilo, como meios de me completar, porque eu me sinto limitado sem haver esses objetos, entendeu? Eu me sinto limitado em caso eu tenha que receber uma certa situação que eu quero evitar, tá? Situação que possa me limitar, tá? Então, tudo que a gente faz inconscientemente é uma tentativa de remover esse sentido, esse senso do jiva de limitação. E esse senso de limitação, que é a dor de todos nós, entendeu? Qual é a limitação mais fundamental? É aquela imposta por tempo. O tempo é a limitação mais difícil para nós humanos aceitarmos. O fato de que o tempo, né? Esse tempo, essa vida de 80, 90 anos, entendeu? E não mais, é o aspecto mais difícil para o jiva, identificado com a construção com o seu corpo físico, né? De aceitar. Então, você se livra de toda e qualquer limitação, inclusive a limitação do corpo físico. Você se livra da problemática da mortalidade do corpo físico, porque você reconheceu que você não é o corpo, você não é a mente, você não é nenhuma das funções dessa construção corpo-mente, mas você é essa consciência que permeia esse corpo
e permeia todos os outros corpos. Ela brilha em todos os jivas. E você é isso. Você é além do tempo, além do espaço. Entendeu? Então, esse é o único conhecimento que realmente liberta o indivíduo da necessidade de qualquer experiência, seja ela mundana ou mística espiritual. Entendeu? Então, quando o senhor fala que eu não preciso fazer mais nada, a não ser estabilizar esse conhecimento, é simplesmente relaxar, então. Você relaxa, você tem que ficar atento ao fato de que você já possui essas tendências experienciais na sua mente, entendeu? Que elas produzem essas epifanias, muito provavelmente de nascimentos passados, e você também já esteve mais envolvido com os conceitos do yoga, entendeu? Que dão uma ênfase maior à experiência. Tá? O mundo espiritual é diviso em duas partes. Uma parte, que é a grande maioria, ela acredita que a iluminação ou a liberação é possível através de uma experiência mística de total não dualidade, ou de total unidade, ou de total dissolução do universo manifesto com todas as suas dificuldades e problemáticas. Então, as pessoas, a grande maioria, imagina que moksha, ou libertação, ou iluminação, seja uma experiência mística, maravilhosa, extremamente prazerosa, que chegue e permaneça com a gente. Entendeu? Então, essa é a grande. Existe uma pequena maioria, um grupo muito pequeno espiritual, que é aquele que acredita na noção de que a liberação e o moksha somente é possível através do conhecimento de que eu não sou a minha mente e minha condição mental. Eu não sou o meu estado mental, eu não sou a minha experiência mística, eu não sou a construção corpo-mente. Então, os Upanishads, essa parte dos ensinamentos védicos que aparece no final, o epílogo, ele diz, ok, agora que vocês já tiveram todo tipo de experiências, agora vocês estão prontos para ouvir a verdade, as suas mentes estão mais puras, mais refinadas, etc. Porque você não é a construção corpo-mente e você não depende de nenhuma experiência, porque você é a consciência, a existência, aquilo que existe além ou atrás da mente, do corpo, aquilo que é livre, mas ainda assim tudo depende de você. O corpo e a mente dependem de você, você é livre do corpo e da mente. O corpo e a mente podem ser afetados através das interações com o campo, você jamais será afetado, porque você é aquilo que pertence a uma outra ordem de realidade que pervade essa ordem de realidade chamada Mithya. Mas você é livre de Mithya, entendeu? Então, tudo que você precisa fazer, Lucas, é simplesmente ficar submetendo a sua mente a esses ensinamentos dos Upanishads, porque você já tem uma tendência a pensar em termos de yoga, em termos experienciais, entendeu? Tá? Então, você precisa simplesmente corrigir o modo que você pensa e você tem que começar a pensar segundo os ensinamentos dos Upanishads, que é a parte final dos ensinamentos revelados por Ishvara, entendeu? Essa parte final é simplesmente aquela que diz, ó, você não é a sua condição mental, você não é nenhum estado, você não é nada, você é esse princípio, o sujeito absoluto, esse princípio dentro do qual estados e qualquer outro de objeto de experiência ocorre. Um estado de experiência, uma sensação, é um objeto como qualquer objeto. Ele é um objeto, esse telefone é um objeto. Por quê? Ele pode ser objetivado. Melhor definição, do ponto de vista prático, para o que é um objeto e o que é o sujeito é aquilo que não pode ser objetivado, porque a natureza do sujeito, entendeu? É tal que ele jamais pode ser reduzido a um objeto de conhecimento, porque você precisaria de um outro sujeito. E os Upanishads são claros em declarar que a realidade, a natureza da realidade é a não dualidade, existe somente um sujeito, uma consciência, um ser. Né? Então, se existe somente
uma consciência aparecendo em mídia como essa dualidade sujeito e objeto, então a gente tem que compreender o que são esses objetos. Esse objeto, esse telefone, é um objeto de experiência porque eu posso objetivá-lo. Eu sei, isso aqui é alguma coisa que aparece dentro do âmbito da minha consciência. Portanto, é um objeto. Né? Agora, quando você tem uma sensação, uma experiência mística, ou qualquer tipo de experiência, você sabe que aquilo ali é um objeto, por quê? Porque é uma coisa que você consegue objetivar e saber, eu estou experimentando isso, eu estou tendo essa sensação. Tudo isso são objetos, entendeu? Então, o propósito do Vedanta, e esse é o trabalho mais sutil, né, que você precisa fazer, praticamente, o seu trabalho é simplesmente esse, agora, a sua sadhana, discriminação em sati e mitya, entendeu? Você tem que evitar essa confusão entre sujeito e objeto, entendeu? Você não quer ficar confuso com objetos, você tem que permanecer de novo, rejeitando todos os objetos e estabelecendo a sua real natureza e identidade como esse princípio sujeito, esse sujeito absoluto, a consciência pura, entendeu? O princípio por trás da mente, todas as experiências extremamente sutis. Veja bem, Lucas, no início nós nos identificamos com objetos mais densos, mas quando a nossa espiritualidade ela se desenvolve a níveis mais sutis, entendeu? A níveis mais sutis, a gente tem que se identificar com esses estados extremamente sutis, místicos, espirituais, entendeu? Que é possível como o reflexo da consciência numa mente espiritualizada, uma mente satírica, tá? Então, esses objetos, eles são objetos tal qual um telefone é um objeto, tá? E você precisa continuar discriminando você desses outros objetos para evitar que você se identifique com esses objetos extremamente espirituais, esses objetos extremamente sutis, extremamente divinos, extremamente maravilhosos, prazerosos, e você fique preso numa condição, aquilo que a gente chama de stuck in sattva. Stuck in sattva significa permanecer ainda no último degrauzinho da sua espiritualidade, você se apegou aos objetos que a gente define como sattva, entendeu? Uma mente sattva, uma mente pura, uma mente que reflete essas experiências místicas extremamente atraentes, extremamente, como se diz, sedutoras, seducentes ou sedutoras? Sedutoras, né? Doutora. Sedutor. Então, esse é o trabalho seu, entendeu? De ter que continuar essa discriminação entre experiência e conhecimento, né? Entre esses objetos sutis, esses objetos de experiência sutis e aquilo que você é. E permanecer sempre focado no conhecimento, entendeu? Eu sou o Brahman. Então, só mais uma dúvida, professor. Moksha é um processo contínuo ou é simplesmente o reconhecimento ininterrupto de que eu sou Brahman? E aí não há nenhuma preocupação, não há busca, não há dúvida, certeza absoluta. Sim, é moksha. Inabalável. Moksha é esse. Do mesmo jeito que eu era Lucas, né? Tipo, você não tem como falar para mim, Lucas, você não é Lucas. Eu sei que eu sou Lucas. O moksha seria, não, eu sei que eu sou Brahma. Não tem como você me convencer que eu não sou Brahma. Eu sei que eu sou Brahma e isso é natural para mim. Sim. Sim. Quando esse conhecimento é ininterrupto, como você disse, pode repetir essa palavra de novo para eu ter certeza que eu aprendo. Ininterrupto. Ininterrupto. Isso. Ininterrupto. Quando esse conhecimento é ininterrupto, entendeu? Significa que ele é um conhecimento firme e sempre presente. Esse conhecimento firme e sempre presente, ele vai naturalmente, gradualmente, neutralizando toda e qualquer remanência de ignorância que possa aparecer na sua mente, entendeu? As vasanas, elas são fundamentalmente contidas, né, no corpo causal, mas elas aparecem no nosso corpo sutil, né, como um pensamento. Esses pensamentos,
Eles podem ser eu sou Brahman, nada pode me tocar, ou aqui e ali pode aparecer um pensamento like assim, oh, esse cara está me irritando, ele está pegando no meu pé, não aguento mais isso, eu tô, entendeu? Qualquer desses pensamentos que são fundados, entendeu? Nessas remissas de ignorância. Então, quando esse conhecimento, eu sou a consciência, ela é sempre firme, toda vez que aparece uma vassana que diz, mas eu também sou Lucas, entendeu? E eu quero isso e eu não quero aquilo, aí esse conhecimento é presente para dizer, não, 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 rejeitado, entendeu? Eu não sou Lucas e eu preciso disso e daquilo de modo a estar satisfeito. Eu sou a consciência e eu sou Purna, sempre cheio, inteiro, completo e satisfeito, entendeu? E minha natureza como o substrato de tudo. Tá? Entendido. Então, resolveu, na verdade, a dúvida que eu tinha em relação a isso. É só um autorreconhecimento agora, né? E fazer esse processo conscientemente. De autorreconhecimento até que isso se torne simplesmente natural. Natural, contínuo, ininterrupto, como você disse. Moksha, o conceito do moksha é moksha na medida que ele vai cancelando ou neutralizando o que resta da ignorância após o autoconhecimento, entendeu? Porque o autoconhecimento, de qualquer modo, é o início. Depois, algumas dessas vasanas fundadas na auto-ignorância, elas vão continuar aparecendo. E elas vão sendo neutralizadas na medida que esse conhecimento é presente para neutralizá-las e descartá-las, entendeu? Então, na medida que esse conhecimento vai neutralizando essa ignorância que produz o sentido, né, de que eu sou o Lucas, eu sou o fazedor, eu sou o pensador, eu tenho certos controles na minha vida, eu quero o que eu quero. Na medida que todo esse aspecto do ego vai sendo cancelado, a gente diz que é a medida que moksha está se desenvolvendo e crescendo. Então, voltando para a sua pergunta, moksha é um processo talvez sem fim, entendeu? Então, na verdade, moksha seria exatamente esse autorreconhecimento que não permite que nada me desidentifique, me interrompa a identificação que eu tenho com Brahman. Sim, exatamente. Muito bem dito. Que esse conhecimento sempre firme, que me permite curtir, desfrutar e apreciar essa minha natureza sem ser interrompido, né, por momentos de auto-ignorância. Então, podem surgir vasanas, podem surgir em alguns segundos, né, de dúvida, mas essas dúvidas, quando o moksha está estabelecida, simplesmente desaparece do mesmo jeito que apareceu. Tipo, não é isso, pronto, voltou. Exatamente. Não é isso. Que tipo de dúvida? A dúvida em relação à sua identidade? Oi? Você falou, podem aparecer algumas dúvidas. Que tipo de dúvida? Dúvida em relação à sua identidade? Não, dúvida em relação porque é uma coisa que eu estou percebendo. Eu tenho um sentimento de finalização. De que eu não preciso buscar mais nada, de que eu não preciso fazer mais nada, de que eu já estou completo. E de que não há nada que pode acrescentar nada em mim. Eu continuo meditando, mas até a repetição do mantra tem se tornado uma coisa meio absurda na minha cabeça. Parece que as coisas estão se tornando absurdas. Tipo, tudo bem, eu posso até fazer, é legal manter uma mente satífica porque a gente vive, né? Assim, é muito melhor você viver em sática do que viver em rajas ou em tamas. Óbvio. Mas é algo instrumental, é como se fosse uma instrumentalização, é uma ferramenta para viver, para que a consciência, que sabe que é consciência, viva bem e possa se refletir. E com o tempo, possivelmente, aquilo ali vai ser abandonado também. Talvez sim, talvez não, como eu escrevi no comentário em resposta a você que eu publiquei lá no Facebook, né? Afinal das contas, alguns dos nossos vasanas ou hábitos, elas permanecem, né? Algumas pessoas, depois de moksha, ainda gostam de meditar, e outras jogam fora a meditação e dizem meditar para quê, entendeu? Depende da tendência do indivíduo. A pergunta que surge, por isso a minha dúvida em relação a isso. Parece que
Brahman, né, sabe exatamente o que ele é e sabe que nada pode modificá-lo. E se sabe que nada pode modificá-lo, a minha dúvida é exatamente esse sentimento de finalização, de que não há mais nada a fazer, não é Sim, necessário fazer nada. sim. Porque nada que eu fizer vai conseguir mudar o que eu sou. Esse sentimento, assim, do ponto de vista da Vedanta, é o sentimento correto. E isso seria, de forma Esse é o ininterrupta. autoconhecimento. Não, deixa eu te explicar uma coisa aqui, Lucas. O autoconhecimento é esse conhecimento, eu sou o Brahman, eu sou a consciência, quando ele é claro e livre de qualquer dúvida. Agora eu sei, eu sou a consciência, entendeu? Ele é mais do que simplesmente uma noção teórica ou acadêmica ou informativa ou intelectual. É um conhecimento claro, é direto, é uma coisa que você diz, oh, naturalmente, agora eu sei. E a minha impressão é que você sabe claramente que você é Brahman, entendeu? Você sabe que você Sim, é a consciência. Quando você sabe quem você é, por exemplo, você está querendo sair de casa e você precisa da chave do seu carro, tá? Mas você estava muito rajásico ontem de noite e você deixou a chave do carro sem atenção em algum lugar e agora não acha. Aí você começa a procurar a chave do seu carro, procurar, procurar, procurar. E depois de procurar muito tempo, você desenvolve uma vássana de procura, né? Você está procurando, procurando, procurando. Aí você acha a chave do carro, né? Se essa vássana for muito forte, você com a chave na mão ainda vai ficar procurando, até que você se toca e você diz assim: não, não, eu já achei a chave, eu não preciso mais procurar. Tá? Então, essa busca, né? A busca espiritual é uma busca pela identidade. A gente busca a nossa real identidade. A gente não busca, a gente pensa que a gente está buscando uma experiência de plenitude, mas a gente está buscando fundamentalmente a nossa real identidade, que é livre de qualquer limitação. Quando a gente descobre essa identidade, a gente realiza aquilo que nós somos, essa busca cessa, você não está mais buscando. Mas isso não significa necessariamente que a sua sadhana ou o seu processo espiritual seja concluso, entendeu? De um uhum, certo modo, é o início do, vamos dizer, o estágio 2 da nossa evolução espiritual. Agora eu sei quem eu sou, entendeu? Então, agora eu preciso que esse conhecimento ele opere nessa mente de tal modo que eu consiga gradualmente, naturalmente, esse conhecimento venha a converter esse conhecimento intelectual, esse conhecimento direto, entendeu? Naquilo que Swami Paramahansa muito frequentemente coloca como um conhecimento emocional. O conhecimento emocional é quando você vive no mundo e o mundo já não te impacta, já não te afeta, entendeu? As adversidades do mundo já não te afetam. Aí que a gente pode ver que o autoconhecimento está frutificando mais e mais e mais, está produzindo mais e mais freedom, ou libertação das, das situações, né? Das crises, das adversidades, que a vida é cheia de adversidades, né? Então, na medida que nós somos livres das adversidades que a vida se apresenta para nós de momento a momento, a gente, nessa mesma medida, a gente está crescendo naquilo que a gente chama de moksha. Tá? E esse processo de conversão desse conhecimento intelectual direto, né, livre de dúvida, ele vai gradualmente transformando a personalidade intelectual, emocional do indivíduo, porque o aspecto emocional nosso, se você se lembra do nosso chart, do nosso pôster, o triângulo, nós temos o corpo sutil no meio, a mente, o aspecto emocional, é o nosso portão, o portão através do qual os estímulos do campo, né, entram na nossa mente, no nosso corpo sutil. Então, esse aspecto emocional, ele tem que estar tão firme nesse autoconhecimento, de modo que qualquer dificuldade, qualquer adversidade, qualquer crise que ocorra, não venha a fazer com que eu perca
a minha elegância, eu perco o meu equilíbrio, entendeu? Eu perco o meu autoconhecimento, entendeu? Então, isso é o moksha, quando uma pessoa vem transformada, né, através desse autoconhecimento, sempre firme, sempre ininterruptamente presente, né? Menos essa ideia. Então, na verdade, a própria pessoa sabe interiormente que a busca acabou. Sim, você deve saber. Só a pessoa que sabe, a busca acabou. E agora o que me resta fazer? Então você vai continuar fazendo aquilo que está dentro do seu temperamento, até que de repente você vai parar de fazer algumas coisas. Mas no seu caso, a minha recomendação é que você continue submetendo a sua mente a esses ensinamentos do Vedanta, porque eles vão esclarecer para você melhor o que é realmente moksha. Entendeu? Moksha só é possível através do conhecimento. Como Ramana Maharaj falou também, né? By knowledge of the self can be realized. Então ninguém pode te dizer, isso é uma ilusão. Ninguém pode te dizer, você agora é um Yanni e você alcançou o conhecimento. Nós temos no Vedanta Brasil, a gente faz uns certificados de iluminados, a gente faz frequentemente, a gente manda por e-mail. Aí você pode estampar. É mais uma ilusão da yoga mesmo. Hã? Essa certificação é uma coisa da própria yoga, né? Tipo, agora você terminou, você alcançou o Nirvikalpa. Não, isso não existe. Ninguém sabe exatamente, só o indivíduo sabe. Naturalmente, existe uma expressão que a gente diz, it takes a yoni to know a yoni. Entendeu? Sim. É por isso, na verdade. Lendo Ramana requer... fala isso. Hã? O Ramana Maharshi, naquele livro Day by Day, né, Dia a Dia com Bhagavan, perguntam para ele, né, como é que ele sabe. Ele fala assim, um Yanni sabe sobre um Yanni. Então, às vezes, a pessoa é enlouquecida. Para todos os efeitos, ela é doida de pedra, e aí uma pessoa chega e se prostra a ela, e aí as duas se abraçam. Então, tem uma historinha de um santo, né, a lá Prabhu, que ele conta lá, para ilustrar isso, de que um Yanni conhece o outro Yanni, e de que eles se tratam de uma forma porque eles sabem como interiormente eles são, né? Eles conhecem a verdade. E como é que a gente sabe? Mas ninguém sabe com certeza absoluta. It takes a yoni to know a yoni, ou requer que a pessoa seja estabelecida no autoconhecimento para perceber se o outro é ou não, entendeu? É um requisito básico. Você precisa estar estabelecido, entendeu? No seu autoconhecimento para compreender se o outro está ou não. Mas a gente sabe mais ou menos só através de quê? Daquilo que as pessoas falam e do modo que elas agem. Né? Então, como eu posso saber se você realmente tem esse autoconhecimento, se esse autoconhecimento é firme, etc. Eu precisaria de manter contato com sua esposa e perguntar a ela como é que você se comporta. Mas muitas coisas transpiram através das palavras das pessoas. O único instrumento que eu tenho é o que as pessoas escrevem e dizem. Daquilo que elas escrevem e dizem, entendeu? Eu tenho a possibilidade de compreender o estágio de desenvolvimento delas, onde é que elas estão nesse autoconhecimento, entendeu? E daquilo que eu percebo de você, esse conhecimento é claro para você, você tem todas essas experiências, e como eu disse no início dessa conversa nossa hoje, a questão é que você tem a tendência a valorizar muito essas experiências e você precisa compreender que você precisa extrair a essência da experiência e valorizar essa essência que é o conhecimento. Eu sou Brahman e nada pode me tocar. E aí você precisa da lógica por trás disso. Por que nada pode me tocar? E eu sei por quê. Nada pode me tocar. Nada pode me tocar, não somente quando eu estou naquele estado, mas nada pode me tocar independente da minha condição mental. Isso só é possível através do conhecimento. Perfeito. Perfeito. Esclareceu bastante, professor. Ok. Então, você vai me mantendo informado aí e Sim? continua submetendo a sua mente aos ensinamentos do Vedanta, que você não vai se arrepender. Tá? E para de procurar a chave do carro.
Tá, pode deixar. Pode deixar. Obrigado, meu professor. Tchau, tchau, querido. Um abraço, tá? Um bom resto de dia aí. Um abraço. Obrigado.